Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder compartilhar esse momento com todos vocês de aprendizado com o nosso Mestre Jesus. Então, dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo das lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 161, chamada No Esforço Comum, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, onde o apóstolo diz assim: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: Não nos esqueçamos que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as suas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os seus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, sempre será uma peça viva na máquina da existência. As rodas que possuem o chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita independência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos para a glória da luz de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembrando-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos, recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos o próprio caminho abençoado, manancial de trabalho, fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Essa lição é uma lição que ela termina, né, de uma forma muito bonita e traz uma reflexão onde, vira e mexe, a gente está conversando sobre ela aqui nas lições do livro Fonte Viva, principalmente, sobre a nossa importância, nós, como seres individuais, qual seria a nossa importância inseridos dentro de uma sociedade maior. Como nós podemos influenciar ou somos influenciados dentro dessa sociedade? Aí vale a reflexão, nós podemos influenciar e somos influenciados muito mais do que a gente imagina, por todos nós estarmos ligados, interligados uns com os outros, através de várias características que a gente vai ler aqui através dessa lição, que ela vai fazer a gente refletir sobre isso. O importante é a gente ter a consciência de que nós, apesar da nossa evolução ela ser individual, nós estamos ligados uns com os outros, visando esse aprendizado mútuo, assim Deus quis através da sua sabedoria divina, e para que a gente pudesse aprender uns com os outros. E estando nós hoje, neste momento, num planeta de provas e expiações, é o momento perfeito e mais fácil da gente perceber o quanto nós estamos ligados uns com os outros, e assim a gente pode influenciar as pessoas ou somos influenciados. Aí vem a reflexão. Mas essa influência é boa? Será que a gente inspira as pessoas ao bem? Será que somos inspirados, influenciados ao bem? Essa é a reflexão. Como nós, como seres individuais que nós somos, e eu estou aqui cuidando, tentando dar o meu melhor, visando a minha evolução individual, como eu posso ajudar na evolução de uma sociedade, a produzir o bem, a inspirar o bem? Essa é a reflexão que a lição nos traz hoje. Então vamos direto para a lição, porque a gente vai ter bastante coisa para conversar, muito mais do que a gente imagina. Emmanuel ele começa a lição falando justamente desses elementos que fazem com que a gente possa influenciar ou inspirar as pessoas que estão à nossa volta. Emmanuel começa a lição falando assim:
Não nos esqueçamos que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do nosso próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos conforme plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 parágrafos, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Os elementos que fazem com que nós estejamos ligados uns com os outros e assim a gente consiga influenciar, consiga inspirar as pessoas que estão à nossa volta, está nesse primeiro parágrafo que Emmanuel fala aqui. Os pensamentos, as palavras, as atitudes e ações. Esses são os 4 elementos fundamentais que nos ligam uns com os outros, que fazem com que possamos ser influenciados e influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Aí vale um parênteses especial sobre o primeiro elemento que Emmanuel fala aqui, que é o nosso pensamento. O pensamento, ele é um elemento fundamental nessa ligação que existe entre eu e as outras pessoas que estão à nossa volta. Porque nós emitimos pensamentos a todo momento. E nós somos como antenas, através desses pensamentos. Então, eu emito o meu pensamento e também capto esse pensamento. Então, o pensamento é algo da qual a gente precisa cuidar, ter um carinho especial sobre ele. Emmanuel, em outra lição aqui no Fonte Viva, ele fala sobre o pensamento e ele diz que nós, pouco a pouco, plasmamos com o nosso pensamento, em torno dos nossos passos, aquilo que nós desejamos. O problema disso é que, como esse plasmar não acontece, não é visível aos nossos olhos no primeiro momento, a gente não se liga muito no pensamento da qual a gente está emitindo. Mas ele tem força, ele tem energia, e ele faz com que a gente se ligue com os outros espíritos encarnados e desencarnados. Aí vem a pergunta: estamos emitindo bons pensamentos? E isso, gente, para nós é muito importante, porque se você for parar para pensar na nossa estrutura, pensando nós como espírito encarnados que nós somos, nós temos 4 pilares fundamentais, que é o espírito, a nossa verdadeira essência, a matéria, da qual nós estamos realizando o nosso aprendizado, os sentimentos e o próprio pensamento. Quando um desses elementos, desses pilares, eles não estão bem ou eles estão em desequilíbrio, com o tempo, todos os outros também vão se desequilibrar. Por isso que a gente precisa ter um cuidado especial com todos eles, mas muito com o pensamento. É só a gente pensar assim: se eu, por exemplo, estou tendo maus pensamentos, com esses maus pensamentos, o que vai acontecer? Eu vou ter, por tabela, maus sentimentos também. Com esses maus sentimentos, isso vai refletir no meu espírito. E com o passar do tempo, esse mau pensamento, esse mau sentimento, desequilibrando esse meu lado espiritual, vai fazer com que eu cause doenças, traga doenças para o meu corpo físico. Então, percebo que é uma escada, que todos estão ligados. E aí, quando a gente não cuida de um, todos os outros, com o tempo, eles começam também a sofrer dos seus desequilíbrios. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso pensamento, porque é através dele que nós ligamos com as outras pessoas, com os outros encarnados, pela lei da afinidade, e também pelos desencarnados, respeitando sempre essa lei de afinidade. Eu me ligo conforme com aquilo que eu estou, com o pensamento que eu estou emitindo. Se eu estou emitindo bons pensamentos, eu vou me ligar com bons espíritos. Se meus pensamentos não são bons assim, eu vou me ligar com espíritos encarnados e desencarnados que estão tendo o mesmo tipo de pensamento. E isso vai se retroalimentando. Então, a gente precisa tomar um cuidado especial com esse nosso pensamento para que ele não gere desequilíbrios na gente. Isso, gente, é tão importante que os mentores até falam isso para a gente quando a gente vai, por exemplo, fazer uma oração. Quando a gente vai fazer uma oração para uma pessoa, o que a espiritualidade nos instrui? Para a gente não fazer a oração diretamente para aquela pessoa. Por quê? Porque a minha oração é um pensamento. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma oração ali para a pessoa. Se eu estou fazendo uma oração para a pessoa, muito provavelmente é porque ela está passando algum momento difícil. Se ela está passando por algum momento difícil, muito provavelmente existe um elemento espiritual ali. Então, quando eu vou lá e faço a minha oração direto para aquela pessoa, eu me ligo ali naquela situação. E aí, o que vai acontecer? Os espíritos que estão ali envolvidos, eles vão perceber.
Eles vão falar, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E aí eles vão atrás para querer saber quem é a pessoa que está ali, porque, assim, para nós estamos ajudando, nós estamos fazendo o que o Cristo ensinou para nós. Agora, para eles, a gente está interferindo no trabalho deles. E eles vão querer tirar satisfação com a gente. E aí, muitas vezes, talvez eles não nos atinjam, mas eles vão atingir as pessoas que estão à nossa volta. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter. E aí, também, se somos a essa situação, muito o cuidado que a gente precisa ter em relação ao julgamento e ao criticar também. Porque, como nós falamos, aonde está o nosso pensamento, lá eu estou. Então, se eu julgo qualquer tipo de situação, ou eu critico qualquer tipo de situação, estou me ligando ali. Não sei que elementos, que situação, tanto de espíritos, de energias estão ali. Então, quando eu me ligo ali, eu atraio isso para mim. E com o tempo, isso vai me desequilibrar. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai, e principalmente os nossos pensamentos, porque são eles que fazem essa ligação com as outras pessoas. E muitas vezes eu atraio para mim coisa que não é minha, mas justamente por quê? Por causa do pensamento que eu me liguei com uma outra pessoa. Por isso que a gente precisa tomar esse cuidado especial sobre o nosso pensamento. E aí, continuando aqui, Emmanuel ele fala sobre esses elementos que fazem com que a gente se ligue uns aos outros, e o importante é o quê? A gente refletir. O que eu estou emitindo, o que eu estou oferecendo em termos de pensamento, palavras, atitudes e ações em relação às outras pessoas. Aquilo que eu estiver oferecendo em relação às outras pessoas, automaticamente eu vou receber. Aqui porque é da lei. Eu não preciso fazer pensando na retribuição do que aquilo que eu vou ganhar. Eu preciso ofertar aquilo que é do meu coração, o melhor que eu possa dar. E esse melhor que eu possa dar, eu vou receber, porque é lei de Deus. Então eu não preciso me preocupar, eu vou fazer o bem hoje para que eu possa receber o bem amanhã. Não nesse sentido da permuta, da troca. É a gente fazer o nosso melhor. Para quando for o momento que se inverter essa situação e nós precisarmos, a gente vai receber exatamente aquilo que a gente precisa. E assim a gente consegue, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, uns ajudando os outros. Porque muitas das minhas atitudes, quando tem boas palavras, boas atitudes, bons pensamentos, isso faz com que inspire as outras pessoas. E, gente, isso é muito importante, principalmente quando a nossa base para as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, é o bem. Quando eu faço o bem, eu vou inspirar o bem aonde eu estiver. Aí vem uma reflexão que a gente vai fazer. Qual é esse meu alcance no sentido de inspirar esse bem? Será que eu não estou sendo um pouco de querer inspirar o bem em relação às outras pessoas? Será que eu tenho essa capacidade? Aí a gente vai analisar um pouco isso nas próximos parágrafos aqui da lição que Emmanuel trouxe para a gente hoje. Emmanuel continua a lição falando. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as suas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os seus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, sempre será uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita independência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. A nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Vamos analisar esses parágrafos aqui que Emmanuel está falando. No primeiro momento, Emmanuel fala justamente dessa nossa influência, que nós vimos através das nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos, nosso comportamento, a gente pode influenciar as outras pessoas. Aí vai duas reflexões importantes sobre isso. A primeira é, como aquilo que a gente falou anteriormente, da gente inspirar as nossas atitudes, se basear as nossas atitudes através do bem, isso vai ajudar, primeiro, nessa ligação que a gente tem em relação com as outras pessoas, mas porque o bem, ele vai fazer com que nós, sempre que vamos falar alguma coisa, escrever alguma coisa, colocamos uma boa energia naquilo.
e a pessoa ela vai receber. Muitas vezes a gente não dá o valor a isso, como a gente falou do pensamento. E se no pensamento a gente não dá valor, imagina as outras situações. Mas eles têm valor e isso chega na outra pessoa. Hoje, por mais que as pessoas, elas, vamos dizer assim, perderam um pouco o hábito de uma ligarem para as outras, mas a gente hoje manda muita mensagem. A energia que você está colocando ali, quando você está escrevendo aquela mensagem, vai chegar na pessoa. A pessoa, quando abrir aquela mensagem, às vezes ela nem leu ainda, mas quando ela vê que você mandou uma mensagem, que ela vai começar a fazer a leitura, antes de qualquer coisa, o que ela absorveu foi a energia que você colocou ali naquela mensagem. Seja ela por mensagem escrita no celular, por e-mail, seja qualquer que for, porque você mandou uma energia ali. Né? E isso é importante porque a energia que você coloca ali vai influenciar a pessoa no dia dela, muito mais do que a gente imagina, e essa é a base da lição. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com qual a energia que nós estamos colocando naquilo que nós estamos fazendo, principalmente em relação ao próximo. Quando eu vou colocar, escrever lá uma mensagem para a pessoa, se eu estou colocando ali bons sentimentos, coisas voltadas para os ensinamentos de Jesus, a pessoa vai perceber. Quando, de repente, você vai ser, por exemplo, irônico, sarcástico, alguma coisa assim do tipo, a pessoa ela também vai notar, porque tudo é energia. Então, é através dessa energia que a gente vai se ligando uns aos outros. Por isso é importante que ela seja baseada no bem, porque essas atitudes baseadas no bem ajudam as outras pessoas a fazerem com que elas possam transformar, às vezes, o dia delas muito mais do que a gente imagina. Às vezes, um bom dia que você dá para aquela pessoa que está passando por você na escada, no elevador, seja onde for, mas você desejando para ela realmente um bom dia, aquilo pode mudar o dia dela. Como Emmanuel fala numa outra lição, a gente não tem a capacidade de medir isso. Mas o importante é a realização, é o fazer com a boa intenção. Isso é que faz a diferença. Então, muitas vezes, quando a pessoa, às vezes, ela está até para baixo, ela não está num dia legal, mas ela passa por você, você deseja realmente um bom dia para ela sente isso, isso pode dar um ânimo para que ela tenha um melhor dia. E às vezes a gente não tem a ideia disso, mas a gente consegue sim inspirar as pessoas no seu trabalho, por mais que seja totalmente diferente da gente. E aí vale uma reflexão, a outra reflexão que também é importante. Gente, inspirar é diferente de interferir. É isso também que às vezes a gente acaba confundindo as coisas, a gente precisa tomar cuidado. O inspirar tem muito a ver, é a gente pegar Jesus, tá certo que Jesus é o exemplo máximo, né? Mas é o nosso melhor exemplo de guia sempre. Jesus, ele nunca, ele sempre procurou influenciar as outras pessoas muito pelo quê? Pela sua atitude, pelas suas palavras, pelo seu comportamento. Ele nunca impôs nada a ninguém. O máximo que ele falava é assim, vai e não peques mais. Era a única coisa que ele falava, ele não julgava, ele não criticava. Não, ele acolhia todo mundo e ele sabia que o exemplo dele seria o melhor modelo e guia para ensinamento para aquelas pessoas que estavam ali à sua volta. E até hoje nós conversamos sobre isso. Então é lógico que a gente não tem a capacidade e a evolução de Jesus, mas é pensando nisso. Nas nossas pequenas atitudes, a gente consegue influenciar as pessoas para o bem, sem interferir. O interferir, o que é? Eu quero que a pessoa faça do meu jeito, na hora que eu quero. E não é assim, porque cada um está no seu aprendizado e cada um tem o seu tempo. Quem sou eu para dizer para outra pessoa aquilo que é melhor para ela ou não? É ela que tem que definir isso na vida dela. O que a gente pode fazer e o que a lição nos ensina, através das nossas atitudes, nas nossas palavras, principalmente no bem, é inspirar o bem à pessoa para que ela, através da sua própria consciência, se decida aquilo que é melhor para ela ou não. Não somos nós que temos que falar isso. As nossas atitudes, elas moldam, elas interferem, elas inspiram as pessoas, principalmente quando nós tomamos atitudes e pensamentos, principalmente comportamentos, diferente da maioria das pessoas, quando principalmente esses pensamentos, essas atitudes estão voltadas para o bem.
Então, por exemplo, em situações onde a maioria das pessoas se desesperam, perdem a fé, eu mantenho uma coragem e acredito, e a esperança, isso inspira as pessoas a terem um comportamento diferente. Se eu estou num momento onde a maioria das pessoas se deixam levar pela ansiedade e eu demonstro uma atitude de paciência, isso faz com que as pessoas se inspirem, possam se inspirar nessas minhas atitudes. Então é isso. Então eu não preciso dizer para a pessoa aquilo que ela tem que fazer. Quem somos nós, né, para dizer isso? Mas o que a gente pode fazer? É inspirar, é mostrar caminhos para a pessoa, ajudar a pessoa a refletir, né? Se você tomar tal atitude, provavelmente vai ser isso o resultado do seu trabalho. Se você tomar outra atitude, é outro resultado que você vai ter. Para você, qual é o melhor? O que você acha que é melhor para você? Em qual situação você se sentiria melhor? É isso. É assim que a gente vai estar influenciando as outras pessoas, sem precisar a gente dizer para a pessoa, faz aquilo ou faz isso. Não é o nosso trabalho. E aí, um rápido parênteses para a gente caminhar para o final. Precisamos tomar cuidado com as pessoas. A gente está falando de influência, e tem até, parece que influência virou hoje em dia até uma profissão, né? Chamam influencers por aí, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque, primeiro, analisar o que essas pessoas influenciam, porque é aquilo que a gente está falando da nossa microsociedade aqui, né? A gente não vai influenciar como Jesus fez, mas a gente pode, na sociedade onde a gente esteja, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, promover o bem através das nossas atitudes. E fazendo isso, por menor que seja esse bem, a gente já está contribuindo para a espiritualidade. Então, analisar o quê? O que essas outras pessoas que estão em posições na sociedade mais destacadas, vamos dizer assim, o que essas pessoas influenciam, para a gente analisar, e tomar cuidado porque essas influências, essas pessoas, elas estão nessa posição na sociedade, não é por acaso. E isso vai ser cobrado da espiritualidade. A espiritualidade, lá, a providência divina, vai chegar para esses espíritos e falar: olha, eu te coloquei em tal posição. O que você fez para ajudar as outras pessoas? Qual foi o bem que você inspirou? Quais foram as pessoas que você ajudou? Porque a gente vê muitas essas pessoas nessas posições assim destacadas na sociedade, seja ela em várias áreas, política, ciência, artes e tantas outras áreas da sociedade, e assim, e elas estão ocupando, vamos dizer assim, essas posições, e elas têm uma oportunidade de influenciar muitas pessoas que ouvem, que seguem essas pessoas para o bem. Só que nem todas estão fazendo isso. Todas estão se deixando levar pelo quê? Pelo materialismo, pelo egoísmo, pensam apenas nelas. E aí as pessoas vão se deixando, e ao invés de inspirar o bem, as outras pessoas inspiram o egoísmo, inspiram a ganância e tantos outros sentimentos ruins. Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente quer estar nessa posição dessas pessoas, né? Eu queria ter essa influência, eu queria ter tantos milhões de seguidores, tal. Mas não é só o ter seguidores. O que você está influenciando essas pessoas? Isso vai ser cobrado de você. Às vezes é melhor a gente estar na nossa microsociedade, ali com a nossa família, com os nossos companheiros do centro espírita, né, na nossa faculdade, na escola, no nosso trabalho. A gente fazendo bem ali já está ótimo. Mas tomemos cuidado com essas pessoas que se dizem influentes, que influenciam as outras pessoas. Reflitamos sobre as atitudes delas. Elas realmente inspiram as pessoas para o bem? Se inspiram as pessoas para o bem, ok, está realizando um bom trabalho. Agora, se não inspiram, coitada delas, que Deus e Jesus ampare elas, porque o acerto de contas não vai ser muito bom, não. E aí, para terminar, caminhando para o final, Emmanuel fala assim: escraviznoemos ao cativeiro da sombra, ou libertar-noemos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembramos-nos da retidão e na nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Então, para a gente terminar a lição, uma reflexão muito importante sobre a frase de Paulo que inspirou a lição de Emmanuel: um pouco de fermento leveda a massa toda.
Então, é um pouco de atitude inspirada no bem que vai fazer com que o bem se espalhe à nossa volta. A gente não tem condição de mudar o mundo, de fazer com que todas as pessoas façam bem, que todas as pessoas ajudem elas umas às outras. Esse é o nosso sonho. Um dia o planeta Terra ele vai ser assim, né? Estamos dando os primeiros passos rumo a isso na transformação de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Mas ele não é ainda esse planeta. Então, como a gente pode contribuir, já que estamos ligados uns com os outros, já que a gente se influencia através da nossa convivência com as outras pessoas, também do jeito que nós somos influenciados, o que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance? O bem que estiver ao nosso alcance. Tudo aquilo que nós fizermos ou façamos em relação ao próximo, baseado no bem, com o melhor que a gente pode dar, a gente está, sim, contribuindo para esse bem maior. Não só naquilo que a gente falou da sintonia, que vai nos ajudar. Quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda o próximo, a gente tem um amparo, tem uma proximidade maior dos espíritos, principalmente dos espíritos benevolentes perto de nós, a gente tem uma sintonia melhor, a gente vai ter uma proteção melhor, a gente vai ter uma intuição melhor. Então, além da gente estar ganhando individualmente com isso na nossa evolução, sem contar aquela história do pagar o mal com o bem também, para a gente não deixar a lição mais longa, mas isso também acaba se incluindo aqui, a gente está fazendo todo esse bem, e com isso a gente vai também poder ajudar inspirando as outras pessoas no bem. Se ela vai fazer ou não, aí é decisão dela, é livre-arbítrio dela. Mas com as nossas atitudes, a gente pode inspirar. E com as nossas atitudes, a gente inspira muito mais do que a gente chegasse e falasse para tal pessoa, faz isso, ou faz aquilo. As pessoas, elas prendem muito mais com as nossas atitudes. Vejamos as crianças hoje em dia que estão reencarnando aqui. Tenho muitas amigas que são mães que falam que, assim, não adianta o que elas falam, as crianças cobram as atitudes que ela tem. Muitas vezes elas falam assim, nossa mamãe, você falou tal coisa para mim, mas você está fazendo outra coisa. São espíritos já muito inteligentes, muito analíticos, muito racionais. Então, não vale muito o que você fala, vale a atitude que você tem. Então, isso pode nos ajudar individualmente, nos ajuda com as pessoas à nossa volta, principalmente inspirando o bem, e esse bem, gente, é pouco. A ideia é essa, não é resolver o problema da outra pessoa, não é transformar a outra pessoa, a gente não tem essa capacidade, Jesus não fazia isso, ele respeitava o livre-arbítrio de cada um. As transformações que aconteciam das pessoas que estavam ali em volta de Jesus, era justamente através do comportamento e das atitudes que Jesus tinha. Não era ele dizendo para a pessoa fazer, ou se transforme em tal pessoa, seja tal pessoa, não era o tipo de trabalho que Jesus fazia, era através das suas atitudes. E nós, como Deus quis, na sua infinita sabedoria, que vivêssemos em sociedade, nós temos a capacidade de sim ajudar as pessoas e inspirar as pessoas no bem, as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós estamos numa sintonia melhor, os mentores nos ajudam muitas vezes, inspirando palavras, atitudes que, na verdade, não vão refletir apenas em nós, às vezes muito mais nas pessoas que estão à nossa volta. Mas para isso eu preciso estar numa boa sintonia. Se eu não estou, quem é que vai me inspirar? Espíritos de um nível um pouco mais baixo. E aí as inspirações, as ideias não serem tão boas assim, e pode fazer com que a influência, a inspiração nossa em relação às outras pessoas também não seja muito boa. Às vezes a gente chega lá, conta uma mentirinha ali, conta uma mentirinha aqui, e a gente vai estar inspirando o quê? As outras pessoas? A ficar mentindo por aí. Essa é a ideia? Não. Então, é a reflexão que a gente precisa fazer. É o bem que está ao nosso alcance, seja ele o menor que for. Às vezes é um bom dia, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra amiga, às vezes é um favor que a gente pode fazer. É isso que a espiritualidade espera da gente. Ela não espera nada muito mais do que isso. E assim, a gente agindo, a gente contribui para que o bem possa se espalhar o mais rapidamente aqui pelo planeta, e assim o planeta possa ser um planeta melhor, não só para mim, mas para todos que habitam aqui. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito interessante, uma lição muito bonita, uma reflexão que essa lição nos traz principalmente para nós. E aí fica a vivência para nós essa semana, como tem sido essa nossa ligação com as pessoas que estão à nossa volta, né? O que eu estou emitindo através dos meus pensamentos, através das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus comportamentos,
o que eu inspiro as outras pessoas? Será que eu inspiro um bem? Será que eu inspiro elas alguma reflexão? Será que eu inspiro algo que não seja muito bom assim? Como tem sido o meu comportamento? Como eu sou em relação às outras pessoas? Isso é importante porque, conforme a gente estiver contribuindo para o bem, a gente vai estar se equilibrando, se ajudando, e assim a gente vai estar ajudando as pessoas também à nossa volta. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus de Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma semana muito abençoada, cheia de saúde. Até lá.